Pessoal, bem-vindo ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Eu quero passar para vocês aqui de maneira bem simplificada, tá bom? Vamos tentar fazer um resumo, desse livro. Bom, o livro do Apocalipse consiste basicamente de 22 capítulos, tá bom? Então, a gente precisa entender que o livro ele tem duas divisões principais, tá bom? Primeira divisão vai do capítulo 1 até o 11 e depois do capítulo 12 até o 22. São as divisões principais, assim fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? E nessa divisão vocês vão perceber que existe uma progressão, Uma progressão de intensidade no conflito, tá? Entre o diabo contra a igreja, o diabo contra Jesus. Então o livro caminha para uma intensidade de conflito, tá? De conflito espiritual. Pois bem, vamos pensar aqui nessa primeira divisão, tá? Vamos colocar assim, a primeira divisão. Nessa primeira divisão, o que a gente vê? Ela revela sobre todas as coisas que essa igreja que é habitada por Cristo, a igreja que é habitada por Jesus, ela vai enfrentar os mais terríveis tipos de perseguição ao longo da história, tá bom? Então, o livro do Apocalipse, ele vai tratar principalmente, vamos colocar assim, da cruz, tá? Da cruz até vamos colocar uma nuvenzinha aqui, vai, como se fosse a volta de Jesus, tá bom? O período do Apocalipse é um período que descreve o tempo da igreja, do momento de Jesus na cruz, tá? Até a segunda volta de Jesus. E durante então esses 2000, não sei se Jesus vai voltar agora nesse século, mas durante esse período da história da igreja, é o que está retratando o livro do Apocalipse, os conflitos espirituais que a igreja enfrenta durante o decorrer da história. Já começando no primeiro século, quando os primeiros cristãos começaram a ser perseguidos pelos imperadores, João escreve para encorajar aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos sem dúvida nenhuma, Então, voltando aqui, do capítulo 1 ao 11, nós estamos falando de uma igreja que é habitada pelo Senhor, habitada por Cristo. Por Jesus, tá? E que ao mesmo tempo, essa igreja, ela está sendo vingada, ela vai ser vingada por Jesus, tá? Ela é protegida e ela é vitoriosa. Tá bom? Vingada, protegida e vitoriosa. Porque os falsos profetas, o diabo, o anticristo, enfim, o reino das trevas está sempre perseguindo a igreja, tá? Mas esse livro é escrito para encorajar a igreja diante desses conflitos, tá? Lembrando que ela é vitoriosa. Do capítulo 12 até o 22, que seria então essa aqui é a primeira divisão, tá? Aqui já é a segunda. Lembra que eu falei que são duas divisões maiores. Na segunda divisão, ela revela vamos chamar assim, um cenário, Um cenário, tá? Um cenário mais denso, mais profundo de conflito, Então, o conflito contra a igreja passa a ser mais profundo. Um conflito mais profundo contra a igreja, ok? Aonde que nós vamos ver esse conflito? A gente vê esse conflito entre Cristo e o dragão, tá? Dragão aqui é o próprio diabo, Dragão, não dragão. Dragão. Inverti aqui as
consoantes. Gente, dragão. Dragão. Então esse conflito está entre Cristo e o dragão. E mais uma vez a igreja é vitoriosa, né? Cristo e a igreja são vitoriosos contra todas as iniciativas, né, de Satanás. Ok? Bom, então anote isso aqui. Eu vou apagar porque agora nós vamos vamos tentar resumir esses 22 capítulos, que a minha lousa é pequena aqui, eu vou ter que apagar, tá bom? Vou apagar aqui. Vou apagar para a gente poder agora fazer uma divisão dos capítulos. Desses 22 capítulos. Bom, deixa eu fazer aqui agora em vermelho. Vamos colocar assim para facilitar para vocês. Do capítulo 1 ao 3, capítulo 4 ao 7, do 8 ao 11, aqui é 11 mesmo, do 12 ao 14, do 15 ao 16, do 17 ao 19 e do 20 ao 22. Então aqui acaba o livro do Apocalipse, tá? 22 capítulos. O que eu preciso ter em mente quando eu estiver lendo esses 22 capítulos, tá? Bom, primeiro aqui ele deixa bem claro que a igreja é o candeeiro, dois E's, né? Candeeiro ou candelabro, tá? Nas trevas. Ele não é o que passeia entre os 7 candeeiros. Então a igreja é o que sempre trouxe a luz de Deus, né? Foi sempre a igreja sempre é a contracultura, né? A luz no meio das trevas. A igreja que está sempre sendo luz no meio da escuridão, tá? Por isso que ele é aquele que passeia entre os 7 candeeiros. E inclusive ele dá ali palavras bem duras para as igrejas que estão deixando de cumprir esse papel de sal e luz, né? Estão deixando de cumprir esse papel de ser candeeiro, de ser luz, de ser a boca de Deus, de ser uma influência na sociedade, tá? Mas, com todos os erros, a igreja continua sendo a luz, né, que ilumina, né, que brilha, né, como Paulo diz, nós somos astros no mundo, que é contra esse mundo que está em trevas. Consequentemente, né, o mundo ele odeia a igreja. Por isso o processo de perseguição contra a igreja. Por isso que de século em século, de era em era, tempos em tempos, a igreja ela é perseguida pelo mundo, né? Ela passa a ser perseguida. Por aqui, ó. Perseguida, tá? Porque lá na época, no primeiro século, os romanos adoravam os seus césares como se fossem os seus deuses, né? E aí os cristãos diziam, não, nós só temos um Senhor, que é Cristo, nós temos só um Kyrios, que é Cristo. Então isso levou a igreja a ser perseguida. Então a igreja é perseguida por ser o candeeiro, por ser a contracultura, está na contramão do espírito da época, né? Do tempo e do momento. Capítulo 8 e 11, o que acontece? A igreja começa a ser perseguida e a igreja ora, levanta clamor, né? E o que acontece? Deus vem e responde, né? Responde as orações, tá? Com trovões. Aí isso que você precisa entender. Que João diz que a oração sobe como um incenso. Isso não é literal, tá? E que depois ele viu relâmpagos, trovões, né? Logo depois, o que está dizendo? Que Deus agora vem como resposta. Então, toda essa mensagem ela é embrulhada dentro de uma simbologia, tá? De uma linguagem simbólica. Mas basicamente vai mostrar a igreja clamando, Senhor, até quando? Quando é que vingarás os mártires, aqueles que ele viu debaixo do altar,
Está falando que a igreja está sendo perseguida na linha do tempo, a igreja está sendo perseguida. Mas por ela orar, o Senhor vem de encontro aos seus filhos, o Senhor vem de encontro, né, às nossas respostas. Né? Deus está vendo o sangue dos mártires, então Deus vai dar livramento para a sua igreja. Então, basicamente, dentro de toda a simbologia, é o que ele está falando no capítulo 8 ao 11. Do 12 ao 14, tá? 12 ao 14, esse conflito, né? Esse conflito superficial que a gente está vendo, né? Entre a igreja e o mundo, né? Na verdade, está tratando de um conflito mais profundo entre Cristo e o dragão, tá? Que ele usa essa linguagem de dragão e tal, mas é um conflito muito mais profundo entre dois princípios, né? Dois princípios opostos, o reino das trevas e o reino da luz. Então na verdade, quando Satanás luta contra a igreja, persegue a igreja, ele está lutando contra o próprio Jesus, né? Então essa é sempre a trama aqui, né? Entre Cristo e o diabo, ok? Capítulo 15 ao 16 já mostra aqui os ímpios, né? Os ímpios, e sendo derramado aqui as taças da ira, taças da ira, tá? A ira do Cordeiro que vai se derramando, né? E que já é seguida pelas trombetas. São tudo sinais de juízo de Deus contra os ímpios, né? Sobre esses que se levantam contra a igreja de Cristo também. E o capítulo 17 ao 19, a gente tem às vezes a sensação que Satanás, falso profeta, o anticristo, Satanás e seus auxiliares, eles têm a sensação que eles estão vencendo, né? Eles estão no controle. Parece que eles são vitoriosos, né? Mas por fim eles são todos derrotados. E aí o capítulo 20 é o juízo, né? Onde Satanás é jogado no lago de fogo, né? Onde finalmente são banidos da presença de Deus, né? Diante do trono branco, e a igreja reina eternamente com Cristo, né? Então, basicamente, essa é a divisão dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Ok? Então, se vocês tiverem pergunta dentro dessa sequência aqui, né? Mas esses temas, eles são recorrentes, né? Eles são paralelos, tá? Não são cronológicos. Existe uma luta que caminha para o fim, mas essas coisas vão acontecendo nessas lutas, essas perseguições são o tempo todo, estão se repetindo. Então essa história aqui, essa coisa toda não é cronológica, tá? Ela é muito mais paralela, né? Você precisa ver isso mais como uma coisa paralela do que uma coisa cronológica. É isso aí, basicamente é isso.